Boa tarde, comunidade! Essa semana vamos ter o Rosh Chodesh Menachem Av, que Deus vai consolar o mês de Av. O Rosh Chodesh do mês de Av foi o dia que Aharon HaKohen faleceu, é um dia especial, mas também é um dia que marca um luto mais forte a partir do início do mês de Av. Está escrito Mishnichnas Av Memaatin Besimcha, a gente diminui em alegria desde que entra o mês de Av. Então, os 9 dias, a partir do Rosh Chodesh, que é essa quarta, já tem algumas leis diferentes. Então, vamos falar um pouquinho das leis desse período. A gente sabe que o luto ele vai em etapas, ele vai aumentando e depois que chega ao seu auge, ele vai diminuindo. Começa com as 3 semanas, no 17 de Tammuz, tem as leis gerais das 3 semanas, não pode casar, não pode falar shehriano, e depois chega os 9 dias com o Rosh Chodesh de Menachem Av, que esse ano vai sair nessa quarta-feira. Depois tem a semana que cai o Tisha B'Av, né? A semana que cai o Tisha B'Av já tem outras leis, tem a véspera do Tisha B'Av, que já é mais rígido, o próprio Tisha B'Av de noite, de manhã, é muito rígido, a gente nem coloca tefilin, e aí na Minchá de Tisha B'Av já começa a voltar aos poucos, a gente já coloca tefilin, já senta em cadeira, já faz um pouquinho mais normal, depois acaba o jejum, já volta mais, e ainda no 10 ainda tem algumas leis, e depois no 15 de Menachem Av está escrito que é um Yom Tov muito especial para o povo de Israel. A Mishnah escreve para a gente que o 15 de Menachem Av é um dos maiores Yom Tov do povo de Israel, porque é exatamente a lua cheia que vem depois da descida, depois do luto. Então, começa subindo devagarzinho, depois vai descendo também. Então, vamos falar algumas leis sobre isso. Então, a Halachá escreve para a gente, quando entra o mês de Av, a gente diminui na alegria. Diminuímos na alegria, mas alegria sempre tem que ter. A primeira halachá do Shulchan Aruch é Shiviti Hashem lenegdi tamid. Eu coloco perante mim Hashem sempre, tamid. E a última halachá do Orach Haim, da parte do Shulchan Aruch, que é das halachot práticas do dia a dia, termina com Vetov lev mishte tamid, que um bom coração está sempre fazendo festa, está sempre alegre. Explica os mefarshim do Shulchan Aruch para a gente. Aqui eu estou vendo 2 tamid, 2 coisas frequentes: imaginar Deus, temor a Deus e a alegria. Assim como no templo tinha 2 sacrifícios que eram feitos todos os dias, um tamid de manhã, o sacrifício que era feito de manhã, e o tamid de tarde, no final do dia. A mesma coisa, tem 2 coisas que a gente tem que sempre ter: o temor a Hashem, o respeito a Hashem, imaginar que Deus está olhando para a gente, de acordo com isso, fazer os nossos atos, e sempre com alegria. Então, mesmo numa época de luto, na época do mês de Av, a gente diminui da alegria, mas a gente sempre tem que ter alegria. Aliás, existe um ditado que diz assim, está escrito que no mês de Adar, Marbim Besimcha, a gente aumenta a alegria. E no mês de Av, Mematin, diminuímos. Quer dizer, nos 2 tem alegria, mas em Adar a gente aumenta, em Av a gente diminui. Mas existe um ditado interessante, ele fala o seguinte: a alegria comum o ano inteiro. Quando chega o mês de Adar, a gente aumenta o patamar da alegria e continua nesse patamar até o mês de Av, todos esses meses. Quando chega no mês de Av, a gente diminui e volta à alegria normal do resto do ano. Mas sempre tem que ter alegria. Então vamos lá, algumas leis, algumas dicas para esse período. A gente tem que procurar nesse período escapar de qualquer situação de burocracia, de coisas que podem ter julgamento. A gente tem que tentar se livrar disso, porque o nosso signo não está muito bom nesse mês. E também a pessoa não deve procurar fazer cuidados médicos, assuntos exames, coisas que podem ser feitas depois, que não tem urgência. A pessoa não deve procurar ir no médico nesse período dos 9 dias. Nesses dias é proibido fazer uma reforma na casa, fazer uma construção de alegria, alguma coisa assim legal que a pessoa está esperando para fazer. Se está numa urgência, começou a vazar, alguma coisa que está atrapalhando, pode, mas algo que seja de alegria realmente é proibido. Interessante que mesmo nessa época de luto é permitido a pessoa fechar um shidur. Ela vai fechar, que vai casar, não casar, é proibido casar nessa época, mas fechar um casamento é permitido. Por mais com luto, sem dança, sem nos 9 dias, sem festa, sem nada, mas é permitido fechar um shidur até no próprio Tisha B'Av, no próprio jejum de 9 de Av. Por quê? Porque a Halachá escreve uma coisa para a gente: Shema Yagdemenu Acher. Você deve procurar casar
deve se agilizar com isso, talvez outra pessoa vai te antecipar. É interessante, essa pessoa tem que correr para fazer essa mitzvah de casar, de habitar o mundo, que é uma mitzvah muito, muito grande. Amanhã, Bezat Hashem, vamos continuar com mais algumas leis desse período. Até amanhã. Hazak Baruch.